Começando então, vamos lá para escala. Vamos começar a resolver aqui, começar a pensar um pouquinho. Gente, questões de escala são questões super tradicionais, super tradicionais. O que é uma escala, né? A escala é uma proporção entre a representação real, ou entre a representação, né, o teu mapa, seja lá o que for, e a medida real de uma determinada distância, de uma determinada, enfim, de um objeto ou de uma obra, enfim, uma planta de um prédio, alguma coisa, você sempre coloca ela em escala, porque você não pode desenhar, fazer o teu desenho em medida real. Qual é a principal aplicação que a gente tem para a escala, né? É lá na geografia, principalmente lá na parte de mapas, certo? E é basicamente essa questão que quase sempre cai. Então olha só, o que significa a gente dizer que a gente tem uma escala de 1 para 50 mil? De 1 para 50 mil. Lendo isso aqui em português e não em matemática, isso significa o quê? Para cada 1 centímetro que eu tenho na minha representação, eu vou ter 50 mil centímetros no meu mundo real. Então olha só, vamos colocar aqui, essa partezinha, né, da tua escala é a parte da representação. Representação. Certo? E essa outra partezinha aqui, vai ser a parte real. Certo? O que a gente tem que tomar muito cuidado em questões de escala, tá? Obrigatoriamente, os dois numerozinhos que tu tem aqui devem ter a mesma unidade, certo? Mesma unidade. Nós estamos falando de uma proporção entre dois números, certo? Entre uma representação e entre a projeção ou a medida real de um determinado objeto, de um determinado mapa, de uma determinada distância. Então, se tu tem ali do teu lado a representação centímetros, obrigatoriamente do outro lado tu vai ter centímetros. Se de um lado tu tem metros, do outro lado tu vai ter metros e assim por diante, né? Se tu tiver quilômetros, tem que ser quilômetros. Se tu, por acaso, colocar algum dos lados dessa tua proporção errado, botar, por exemplo, centímetro e metro, tua escala não serve para nada, tua escala está totalmente errada, certo? Então vamos lá, vamos para começar as questões aqui. Então olha só, a primeira questão que nós temos aqui, vamos dar uma lida no enunciado para ver como é que vai ficar. Então olha só, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Então olha só, ele nos dá ali, né, como a gente viu, acabou de ver aqui na parte teórica rapidinho, uma proporção entre dois números. 1 para 250, 1 para 2.500, 1 para 25 mil. Esse tipo de questão é bem fácil de a gente errar, certo? Então olha só, o que a gente vai fazer? Vamos voltar um slide ali, vamos pegar os dados que a gente precisa. Nós temos uma cidade A, e uma cidade B. A distância entre essas duas cidades é igual a 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Garante, né, de trazer a unidade. Isso aqui vai ser muito importante, tá? 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades no mapa, essa distância era de 8 centímetros, certo? Então a gente tem que ver agora qual é a escala que está esse cara aí. Então olha só, se a gente fizer simplesmente aqui, né, 8 para 2.000, isso aqui não nos diz nada, certo? A primeira coisa que a gente tem que encontrar é um 1 para tanto, 1 para tanto. Para cada uma unidade que tu tem na tua representação, seja lá o que for, quanto que tu tem no mundo real. Então beleza, vamos começar a abrir isso daqui. Então olha só, a gente tem aqui 8 centímetros para 2.000 quilômetros. O que a gente vai ter que fazer com isso daqui? Obrigatoriamente, essa quilometragem que a gente tem aqui, a gente vai ter que passar para quê? Nós vamos ter que passar para centímetros também para chegar ali na nossa escala certinha. Então olha só, nós temos aqui 8 centímetros. Para multiplicar, para passar de quilômetro para centímetros, o que a gente vai fazer?
Primeira coisa, a gente vai multiplicar por 1000 para passar para metro, certo? Quantos centímetros tem um metro? Um metro tem 100 centímetros. Então nós vamos multiplicar por 1000, depois nós vamos multiplicar por 100. Ou seja, quantos zeros a mais nós vamos ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então lá no final das nossas contas nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2, 1, 2, 3, os zeros que a gente tinha antes, mais os 5 zeros que a gente tem agora. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que deu esse número aqui pra gente, então? Olha só, junta 3 zeros aqui, junta 3 zeros aqui, deu 200 milhões de centímetros. Certo, gente? Então, beleza. Agora que a gente tem centímetro com centímetro, o que a gente pode fazer? Nós vamos poder simplesmente cortar essa unidade aí, nós vamos chegar numa escala bonitinha. Dividindo ali, né, os 200 milhões por 8, nós vamos chegar em 250, deixa eu só botar aqui em cima, fração 1 sobre 25, 1 sobre 25 milhões, certo? Que é lá nas nossas alternativas. Lá nas nossas alternativas vamos dar a letra E, né, 25 milhões, 1 para 25 milhões. Então tá, gente, tá? Só recapitulando aqui o que a gente aprendeu desse primeiro vídeo. A primeira coisa que tu precisa fazer é encontrar, né, a distância real. Depois acha a distância da tua projeção. Coloca elas juntas aqui e vê se elas estão na mesma unidade. Se não estão na mesma unidade, o que tu tem que fazer? Tu tem que transformar a unidade. Depois de transformar a unidade, beleza, só fazer a divisão 1 para, né, se a gente quiser ser bem preciosista ali para colocar como está nas alternativas, 1 para 25 milhões. Certo, gente? Beleza. Então essa aqui é uma questão mais que garantida de prova, assim, sempre cai, sempre cai. Se não cair no Enem, vai cair em algum outro vestibular que tu está fazendo. Vamos partir para a questão 2, então, sem enrolação. Sem enrolação. Vamos lá. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes conforme as indicações na figura a seguir. Esse exercício ele é um pouquinho diferente do anterior, né? O outro ele só te descreveu quanto que eram as distâncias. Nesse exercício ele está te colocando uma malha quadriculada, te dizendo a escala de cada um desses desenhos e vai perguntar o que lá em sequência. Vamos ver lá na frente. Ele vai perguntar para a gente qual é a árvore que apresenta a maior altura real. Então olha só, voltando aqui. O primeiro passo que tu vai ter que dar uma olhadinha aqui é o seguinte: quais são as escalas que estão em cada uma das árvores? A primeira árvore está em escala 1 para 100. O que significa esse 1 para 100 desse exercício? 1 para 100. Beleza, né? A gente tinha lá, né, como a gente viu na primeira parte. Primeira coisa, nós tínhamos a representação. Depois a gente tinha o mundo real. Então, nesses desenhos aí, o que significa? Esse 1 significa um quadradinho, certo? Um quadradinho. Um quadradinho. E esse 100, o que é? Esse 100 é a altura da árvore, certo? A altura da árvore, tá? Para cada um desses quadradinhos. Então, voltando ali, a gente vai dar uma olhadinha aqui. A primeira árvore está em escala 1 para 100. A segunda árvore está em escala 2 para 100. O que significa esse 2 para 100? Esse 2 para 100 significa que a cada 2 quadradinhos nós temos 100 unidades. Na terceira árvore nós temos 2 para 300. A cada 2 quadradinhos nós temos 300 unidades de medida. Na quarta linha 1 para 300 e na última 2 para 300. Então vamos dar uma olhada no seguinte. O primeiro passo é só contar quantos quadradinhos tem a parte mais alta da árvore. A primeira, a gente contando os quadradinhos, vai dar 9 quadradinhos. A segunda também. Na terceira nós temos 6 quadradinhos. Na quarta nós temos 4,5. E tu tem que ser um pouco preciosista ali, né? Enfim, tá na metade, né? A gente não começa a entrar em nóia de botar 4.4 ou 4.6, não. Tá na metade, beleza? Então na quarta e na quinta árvore nós estamos ali com 4,5 quadradinhos. Vamos dar uma olhada então o que significa cada uma dessas unidades das árvores. A primeira está em 1 para 100, beleza, né? Já está na forma que nós gostaríamos. A cada 1 tem 100.
A segunda está em 2 para 100. Falta simplificar um pouquinho, certo? Se a cada 2 tem 100, quanto que tem em cada um? Em cada um tem 50, certo? Na terceira, nós temos 2 para 300. Isso significa que o quê? Que nós temos 1 para cada 150, certo? Na quarta, nós temos 1 para 300, que já está na forma mais simplificada possível. E na última, nós temos 2 para 300. Então, só tirando essas simplificações aqui, a gente vai chegar nessa aqui, 2 para 300, 1 para 150. Então, a gente acabou de encontrar aqui qual que é a escala real, né, de cada uma das representações. O que a gente precisa fazer para saber qual que é a mais alta e qual que é a mais baixa? Vamos lá, né? A primeira árvore nós temos 9 quadradinhos, e cada um deles representa o quê? 100 unidades de altura. Então nós vamos ter 900 unidades de altura. Na segunda árvore, nós temos 9 quadradinhos, e cada um vale 50. Então 9 vezes os 50, né, vai ser justamente a metade desse aqui, dá 450. Na terceira árvore nós temos 6 quadradinhos e cada um deles equivale a 150. 2 vezes 150 dá 300, vezes 3 dá 900 também. Tá? Na quarta árvore nós vamos ter aqui, nós temos 4,5, né? 4,5 quadradinhos, vezes a nossa escala que está para 300. Então, olha só, esse daqui já parece que vai dar um pouquinho mais, né? 4 vezes o 300 dá 1.200. Meia vezes o 300 dá 150, tá? E assim que, pelo menos, eu gosto de fazer para ficar mais rápido as contas, né? Com vírgula. Então, somando esses dois aqui, nós temos 1.350. Na última árvore ali, na árvore de número 5, né? A gente vai ter 4,5 quadradinhos para 150 unidades. Então, 4,5 vezes o 150 é justamente a metade daquele ali, né? Que vai dar o 675. Então, vamos lá. Quem que é a maior árvore real, né? Partindo desse exercício, vai ser a árvore de número 4, com 1.350 unidades de altura. Certo, gente? Então, olha só. Eu fiz aqui bem explicadinho para vocês entenderem como que a gente faz, né, uma questão de escala completa. Mas vamos voltar ali no exercício e vamos fazer uma coisa de um modo ninja total. Tá? Olhando rapidamente, o que a gente pode ver? A segunda árvore tem uma escala 2 vezes menor do que a escala da primeira. Então, obrigatoriamente, ela é menor. Então, a segunda árvore tu já vai simplesmente tirar fora da tua análise. E agora, comparando ali, né, a árvore de número 4 com a árvore de número 5, que também possui o mesmo número de quadradinhos, a gente percebe que a árvore de número 5 tem uma escala que é a metade da árvore de número 4. Portanto, tu vai eliminar a árvore de número 5 também. Isso simplificaria o teu problema com o quê? A árvore de número 2 tu não precisa fazer essa conta. A árvore de número 5 tu também não precisa fazer essa conta, tu faria a conta simplesmente entre 3. Tá? Então essa é a dica aqui do modo ninja, tá? Esse é o máximo que a gente consegue simplificar essa questãozinha aí para economizar contas, certo? Vamos dar sequência então? Vamos dar sequência. Passando um pouquinho lá, nós vamos para a parte de funções então. Então olha só, gente. Então olha só. Passando aqui, né, para a parte de funções, então olha só, em 2012 foram 8 questões de funções das 45 da prova, em 2011 foram 13 questões, é muita questão, né, gente? Então, por exemplo, em 2011 foi mais do que 1/4 da prova, né, que loucura isso. Então olha só, vamos começar a ver aqui o que a gente precisa saber, o que a gente precisa lembrar de funções. Então olha só,
que tu precisa saber para a prova do Enem, tá? Especificamente. Primeira coisa é interpretar uma função pronta. O cara vai te dar lá y igual a tal coisa, tu tem que saber tirar os valores importantes dessa função e assim, né, ir jogando com as alternativas e jogando com o que ele pedir. Então, interpretar a equação que ele te dá, y igual a 4x mais 2, alguma coisa assim, se ela é crescente, se ela é decrescente, isso é uma coisa que tu tem que saber. O outro lado da moeda é tu saber montar a função a partir do enunciado. Então, ou ele te dá a função pronta e tu interpreta ela, ou ele te dá a interpretação da função e tu monta ela. E aqui é as nossas clássicas historinhas de Enem, né? Que o cara vai contando, e tu tem que extrair as informações ali de dentro. E a coisa que talvez seja mais importante até é saber esboçar os gráficos bastante simples, principalmente gráficos de retas. Tá? Então, por isso que eu vou botar aqui uma revisão muito rápida para a gente de funções de primeiro grau para garantir que vocês vão saber tudo disso aqui para a prova. Então, olha só. Lembrando lá da nossa função de primeiro grau, f de x igual a ax mais b. Lembra que f de x é um sinônimo de y. Que o teu a é o teu coeficiente angular e que o teu b é o teu coeficiente linear. O que cada um deles representa para a gente? Coeficiente angular nos mostra o quê? Crescimento ou decrescimento da tua reta, certo? Crescimento ou decrescimento da tua reta. Basicamente, se ele está para cima ou se está para baixo, beleza? Coeficiente linear, o que representa o teu coeficiente linear? Rapidamente aqui, onde corta y, tá? É exatamente essas duas coisas que tu vai memorizar para não perder muito tempo. Então vamos lá, só relembrando aqui como é que o coeficiente angular e o coeficiente linear se manifestam para ti, vamos dar uma olhada no coeficiente angular. Então o coeficiente angular, ele pode assumir três valores, né? Ou ele é positivo, ou ele é zero, ou ele é negativo. Se tu tiver o teu coeficiente angular sendo positivo, a tua reta é dita crescente. Se o teu coeficiente angular for negativo, a tua reta é dita decrescente. E se por acaso tu se deparar com uma reta que seja horizontal, o teu coeficiente angular vai ser igual a zero. Tá? Essa reta aqui horizontal, né, uma reta constante, é uma reta que a gente pode equacionar como y igual a k. Essa daqui, incrivelmente, é o que o pessoal acaba tendo a maior confusão, assim, né? Se o y é igual a uma constante, vamos dizer aqui que esse é o nosso k, certo? Y igual a 2, y igual a 3, para todos os valores de x, esse y igual a constante sempre vai ser o mesmo valor. Por isso que ele revela uma reta horizontal no nosso plano cartesiano. E o nosso coeficiente linear se manifesta para a gente simplesmente demonstrando aonde que a nossa função corta o eixo y. Lembra que o eixo y é o eixo vertical. Então, olha só, se o teu coeficiente linear for positivo, tu vai cortar o eixo dos y na parte de y positivo, ou então acima do eixo x. Se o teu coeficiente linear for igual a zero, tu vai cortar justamente aonde? Tu vai cortar justamente na origem, certo? E se o teu coeficiente linear for negativo, tu vai cortar o eixo dos y na parte negativa. Beleza? Então tá, feita essa revisão muito rápida aqui, agora eu vou para a segunda coisa mais importante dessa parte de funções de primeiro grau que tu tem que saber, que é como esboçar uma função de primeiro grau. Não são poucas as questões, tanto da prova de matemática quanto da prova de ciências da natureza, principalmente das questões de física, que mostram gráficos de retas. Então, assim, ele pode te dar uma equação, pode te dar uma historinha e pedir para tu montar um gráfico, né? Ou isso, melhor, né? Como a prova de alternativas, escolher entre as alternativas que revelam o gráfico mais perto da função ou da historinha que ele te contou. Então, olha só, para te esboçar uma função, eu vou escolher uma aqui aleatória. Vamos pegar aqui 2x mais 1, certo? Se a gente quiser tirar o esboço dessa função aqui muito rápido, mas muito rápido mesmo, o que a gente vai fazer? Desenha o teu plano cartesiano,
E agora tu vai fazer o seguinte. Primeiro passo, olha para o teu coeficiente linear. Teu coeficiente linear é onde a tua função corta o eixo dos y. Então, tua função corta em 1, obrigatoriamente, certo? Está aqui o nosso 1. Segunda coisa que a gente vai fazer é olhar para o coeficiente angular. O teu coeficiente angular é um coeficiente positivo e, portanto, a tua reta ela é crescente. Então, se tu quiser fazer um esboço bem ligeiro mesmo, tu simplesmente vai fazer o seguinte. Onde é que ela corta? Corta no 1. É crescente ou decrescente? Ela é crescente, então aponta para cima. E está feito o teu esboço. Se tu quiser fazer um esboço um pouquinho melhor, a gente vai esmiuçar um pouquinho só o que é o teu coeficiente angular. Como é que tu calcula o teu coeficiente angular, o teu A? O teu coeficiente angular é uma variação de y sobre a variação de x. O que isso significa na prática? O quanto y varia para cada unidade de x. Então, olha só, o teu coeficiente angular lá vale 2, certo? Então, a tua variação de y é 2. Para quanto que tu tem? Qual é o valor de x que tu tem que colocar aqui para não mudar, né, o valor do teu coeficiente angular que tu acabou de encontrar? É o próprio 1. Então, o que isso significa? Significa que para cada 2 unidades que y varia, x varia só uma. Ou, se tu quiser fazer de trás para frente, para cada unidade que x varia, y varia 2. Então, olha só, se eu andar uma unidade de x, quantas unidades y vai andar? Y vai andar 2 unidades, certo? Y vai andar 2 unidades e, portanto, nós vamos chegar aqui em 3, certo? Nós já estávamos em 1, agora a gente está em 3. Isso aqui te ajuda a fazer um esboço um pouco melhor, tá? Um pouco melhor e garantir que a tua reta está, enfim, conforme com aquilo que tu acabou de encontrar. Vamos dar uma olhada nos exercícios, então? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Então, olha só. Questão de número 3. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste ano no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses desse ano. O que significa para a gente, né, dizer que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses? Significa que é uma taxa constante. Se é uma taxa constante, nós podemos utilizar funções de primeiro grau para equacionar isso daí. Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses janeiro, sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é. Então vamos lá, vamos puxar os dados que a gente precisa. Voltando aqui na primeira página da questão, o que a gente tem ali, né? Ele disse que houve um incremento de 4.300 vagas no setor. E que esse incremento ele é o mesmo nos primeiros 6 meses do ano. Então isso daqui ele é constante, é um incremento constante. A cada mês aumenta 4.300 unidades. Em janeiro desse ano nós tínhamos quanto? Nós tínhamos 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Então, o que ele pede para a gente ali? Ele pede para a gente fazer um gráfico, né? Fazer uma equação que considera que o primeiro mês dessa função vai ser o quê? Janeiro. O segundo mês vai ser fevereiro e assim por diante. Então, olha só. Teu primeiro mês vai ser janeiro. Teu segundo mês vai ser fevereiro. Então, olha só. Essa questão aqui não pede para tu desenhar um gráfico, mas vale a pena tu fazer um esbocinho, assim, sem régua, sem nada, rapidamente, só para te ter a garantia que tu está fazendo a coisa certa. Então, olha só. Lá em janeiro,
fevereiro, tá? Janeiro vai ser obrigatoriamente o teu primeiro mês. No final de janeiro, ou seja, comecinho ali, né, de fevereiro, quantas vagas que a gente tinha? A gente tinha as 880.605. E ele nos disse que houve um incremento, né, de 4.300 vagas. Então, olha só, gente, o que a gente vai fazer? Se a gente tinha lá no final, né, em fevereiro, 880.605, em janeiro, quantas que a gente tinha? Nós temos que tirar as 4.300 unidades do incremento. Porém, o que a gente precisa para equacionar, né, a nossa função? Nós vamos fazer uma função do tipo y igual a ax mais b, certo? O nosso incremento, ele já nos deu, está feito ali, né? A cada mês vai aumentar em 4.300 unidades. Então, esse incremento aqui que ele nos deu vai ser justamente o nosso coeficiente angular. Como é uma taxa que está crescendo, né, de vagas, esse coeficiente angular obrigatoriamente vai ser positivo. Então, olha só, se a gente for aqui, né, traçar uma retinha só para a gente ilustrar rapidamente, e lá, né, lá em fevereiro a gente tem as 880.605 vagas. O que falta para a gente terminar de equacionar essa função aqui? Para terminar de equacionar essa função, a gente precisa justamente aonde que esse gráfico vai cortar lá no mês de quando? Antes de janeiro vai ser dezembro, certo? Então, para encontrar esse cara aqui, o que a gente vai fazer? Lembra, né, como a gente acabou de ver ali, esse triângulozinho que é formado aqui, né, ele vai te dando a taxa de variação de cada vez que eu dou um pulinho para o lado, né? Janeiro é o teu mês 1, fevereiro é o teu mês 2. Então, olha só, se eu estou com 880.000 unidades lá em fevereiro, em janeiro, quantos que eu vou ter? Eu vou simplesmente subtrair as 4.300 unidades que eu tinha antes. Se eu quero voltar para dezembro, o que eu vou fazer? Como essa taxa ela é constante, certo? Vai ser menos 4.300 outra vez, certo? E subtraindo tudo isso daqui, subtraindo esse 880.605 por esse 8.600, quanto é que a gente vai chegar? A gente vai chegar, né? Isso daqui dá 8.600. 880.605 menos esse 8.600 vai dar quanto? 872.005. Tranquilo? E esse aqui é justamente o valor aonde a tua função vai cortar o eixo dos y. Por isso que eu acho importante que tu faça esse gráficozinho, esse esboço bastante rápido, né? Para tu enxergar que janeiro é o teu mês 1. O que pode acontecer de tu errar nesse exercício aqui é tu acabar confundindo e colocar o teu mês 1 como sendo aonde que a função vai cortar o eixo dos y. Tá? Isso pode acontecer por uma fatalidade, né, se o cara não desenhar, não prestar atenção nisso daí. Tranquilo? Então tá. Beleza, vamos olhar o enunciado ali. Desculpa, olhar as alternativas. As alternativas que nós temos ali, 800, né, o 4.300 vezes x, está presente em praticamente todas as alternativas. Então, como a gente sabe, né, que o nosso coeficiente linear ele é positivo, está cortando na parte de cima da função, a gente tem lá mais 872.005, que está representado ali na letra C. Tranquilo, gente? Então, beleza, essa aqui era uma função essa era uma questão que tu tinha que criar a função a partir da historinha. Vamos ver o que vem na sequência aí. Então, olha lá. Questão 5, então. Vamos lá. Desculpa, eu acho que a gente acabou pulando. Vamos voltar aí. Questão 4. Daí, tá? Questão 4. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo de R$ 750 e mais uma comissão de R$ 3 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R$ 9 para cada produto vendido, a partir do produto de número 101. Tá? Com essas informações, o gráfico que melhor representa a relação entre salário e o número de produtos vendidos é.
Eu não coloquei aqui todas as alternativas, tá? Mas eu só destaquei o que é comum em todas as alternativas. O eixo vertical da tua função, é sempre o salário do cara. O eixo horizontal da tua função é sempre o número de produtos vendidos. Então, olha só. Vamos voltar ali no enunciado rapidamente. Então, olha só. Ele tem um salário fixo de R$750, beleza? A comissão que ele vai ganhar vai depender do quê? Então, olha só. 750 é fixo, ele sempre ganha, Ele ganha o fixo mais o variável, tá? Mais o variável, que depende de quantos produtos que ele vende. Essa comissão é de quanto? Ele ganha R$3 para cada produto vendido. Para cada produto vendido, vamos dar um nome, né, para a variável de número de produtos vendidos. Pode ser N. De quanto até quanto? Se ele vender até 100 produtos, certo? Então, olha só. Começando em 0, se ele não vender nada, até quanto? Até o 100, ele vai ganhar R$3 para cada unidade vendida. Vamos tomar só cuidado de olhar no enunciado. Se esse 100 pertence a essa remuneração, você vai pertencer à próxima. Ele diz lá o seguinte: caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R$9. Então, beleza, esse 100 tá intervalo fechado aqui. Esse 100, se ele vender 100 produtos, ainda a comissão é 3 vezes N. Agora a comissão dele passa a ser de 9 vezes o número de produtos vendidos para quanto? Quando o teu N for maior do que 100, ou seja, quando for maior ou igual a 101 unidades de produtos vendidos, certo? Então, olha só, como é que a gente vai desenhar um gráfico? Que representa essa função? Isso daqui, gente, é bastante fácil de a gente desenhar, tá? Primeira coisa é o seguinte, vamos fazer aqui um esbocinho rapidamente, tá? Tá? Então, olha só, isso talvez seja uma coisa que o pessoal, vocês que estão no ensino médio, né, não tenha visto ainda, ou se viu foi muito por cima. Essa função aqui, ela tem essa restrição, né, aqui no domínio, né, que é para onde que esse gráfico vai ser desenhado para cada uma das funções. Então, olha só, R$750 é fixo. Beleza, então a remuneração dele, ou seja, o salário, como está escrito ali, o salário, vai começar em 750, certo? No eixo horizontal aqui, nós temos o quê? Nós temos o N, que é o número de produtos vendidos. A remuneração dele vai ser esse 750 mais 3 vezes o número de produtos vendidos se ele vender até 100 unidades. Então, olha só, até 100 unidades, vamos colocar aqui, até 100 unidades, ele vai ganhar 3 unidades de moeda para cada unidade de produto vendido. Então, beleza. Então, vamos colocar aqui uma determinada inclinação até o nosso 100. Então, olha só. Até aqui, ele vai ganhar isso daqui. Certo? 3n é uma reta, né? O 3 é o nosso coeficiente angular, como a gente viu ali antes. Depois disso, depois que ele chega aqui no 100, o que vai acontecer? A remuneração dele vai passar a ser 9n. E quando passar a ser 9n tem uma inclinação muito maior do que 3n. Então o gráfico vai fazer assim, vai ficar mais inclinado, né? Vai ficar inclinado mais para cima. E esse gráfico daqui era tudo que tu precisava fazer, tá? Entre as alternativas, essa era a melhor alternativa. Um gráfico de uma reta que vem com uma inclinação e depois fica mais inclinada depois do 100. Certo, gente? Barbadinha, não tem muita complicação. Vamos lá? Tá. Então, olha só. Questão 5. Então, vamos ver lá. As curvas de oferta e demanda de um produto representam, respectivamente as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser
Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações. Ele nos dá ali duas equações, Q de oferta e Q de demanda. Q de oferta, que é menos 20 mais 4P, Q de demanda, que é igual a 46 menos 2 vezes P. Em que Q0 é a quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando Q0 e QD se igualam. Então, olha só, ele não precisava ter sido tão generoso contigo e ter te dito que o Q0 e o QD se igualam no equilíbrio de mercado. Isso aí tu poderia ter feito. Então, olha só, o teu Q0 e o teu QD tem que ser obrigatoriamente iguais, certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o menos 20 mais 4P, que tem que ser igual a 46 menos 2P. 46 menos 2P. Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer? Simplesmente passar esse menos 2P para cá, né? Então, nós vamos ficar com 4P mais 2P, que vai ser igual ao 46, passa o menos 20 para cá, vai ficar mais 20. E, portanto, nós vamos ter 6P igual a 66. Quanto que vale o nosso P? Nosso P vale 11. O que é o 11? É o preço de equilíbrio de mercado. Certo, gente? Então, olha só, vamos olhar para as alternativas. Barbada, né? Qual é o preço de equilíbrio? 11, direto. Então, olha só, o que a gente viu aqui nessa parte de funções, tá, gente? Basicamente, o que a gente precisa da função foram aquelas três coisas que eu falei para vocês. As três coisas eram, primeira coisa, montar uma função a partir de uma historinha, a partir de um enunciado, como a gente fez lá na primeira questão, né? A segunda coisa é pegar uma função pronta e interpretar ela, né? Interpretar, criar um gráfico, criar alguma coisa assim, ou então simplesmente saber lidar com os valores e encontrar, né, o que o enunciado pede. Nesse caso, essa questão foi muito generosa, te dizendo que era quando Q0 e quando QD, quando QO e quando QD se igualavam, né? Não precisava ter dito, o preço de equilíbrio já dizia para ti que era quando essas duas coisas se igualavam, certo? Então vamos lá, vamos começar a avançar. Nós temos aqui a última questão de funções, que é uma questão que parece quase uma questão de física, né? É uma questão bastante simples, mas que eu vou fazer aqui em homenagem ao Felipe, aqui, que está passando os slides aqui, está todo confuso com o negócio aqui. Tá? Então, olha só. Questão de número 6. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dado pelo produto entre sua resistência elétrica e o quadrado da corrente elétrica, que por ele circula. Tá? Uma questão de física aqui, né? O consumo de energia elétrica é, por sua vez, diretamente proporcional à potência do aparelho. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida E por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica I que circula por ele? Então, olha só. Vamos pegar as informações que tinham ali no enunciado. Ele nos disse que potência é proporcional ao quê? Né? A potência P de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre a sua resistência elétrica e entre o quadrado da sua corrente elétrica, vezes o I ao quadrado. Tudo bem, gente, eu sei que vocês sabem 1001 equações diferentes para calcular a potência, mas ele te deu essa e tu vai usar essa, tá? Senão tu vai errar o negócio. Depois ele te diz que é o seguinte, o consumo de energia elétrica é, por sua vez, diretamente proporcional à potência do aparelho. Então, a energia consumida pelo teu aparelho, pela casa, seja lá o que for, é diretamente proporcional à tua potência. Ele quer saber qual dos gráficos aí representa melhor, né, essa relação. Eu não botei os gráficos aí porque essa é uma questão bastante simples, eu só queria entrar um pouquinho na nossa função de segundo grau aqui para a gente ter uma ideia. Então olha só, a tua potência é igual a R vezes I ao quadrado, certo?
essa tua resistência, lembra lá dos resistores ômicos? Eu não sei nada dessas coisas, se vocês perguntem para o Felipe, tá? Então olha só, esse R, essa resistência do teu chuveiro elétrico, ela não muda, a exceção, né, de quando tu troca a chave para o inverno, verão, essas coisas assim, ela é uma resistência constante. Então isso daqui é uma constante. Quem varia dentro, né, dentro do funcionamento do teu dispositivo elétrico é a corrente, certo? A tua corrente varia, certo? Então se a gente fosse fazer isso aqui, uma analogia, lá com as funções de segundo grau, como é que ficaria? Vamos pensar o seguinte, nós temos lá uma função de segundo grau que é dada por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Vamos olhar qual é a equação que a gente acabou de chegar ali. Nós chegamos em potência igual a R vezes I ao quadrado. O que acontece aqui? Se a gente tivesse aqui mais o coeficiente B e mais o coeficiente C para finalizar aqui uma equação de segundo grau, o nosso B e o nosso C seriam igual a zero, porque a gente não tem, beleza? Como a gente sabe que a nossa resistência aqui é a parte constante, essa resistência ela é análoga à parte A, o coeficiente A da tua função de segundo grau. E o teu I ao quadrado, ele é análogo ao x ao quadrado que a gente tem aqui, beleza? Então olha só, ele quer um gráfico, né, que relacione a energia com a potência. Então olha só, cara, que barbada que vai ser. A tua energia ela é diretamente proporcional à tua potência, que é igual a R vezes I ao quadrado, certo? Como a gente não está falando aqui de energia negativa, como é que vai ficar o teu gráfico? Todas as alternativas lá no exercício, elas sempre colocavam só a parte do primeiro quadrante, certo? Então olha só, se a gente quer relacionar aqui a nossa energia com a corrente elétrica que passa pelo teu chuveiro elétrico, como é que vai ficar? Nós temos aqui o R, que é uma constante, e mais que uma constante, é uma constante positiva. Eu nunca vi, pelo menos, resistor negativo, nem chuveiro elétrico com resistência negativa. Então, se ela é positiva, nós sabemos que lá, né, que a boca da nossa parábola é para cima. E, como a gente está falando de uma equação de segundo grau, vocês sabem lá, né, de outros carnavais, que essa funçãozinha aqui vai desenhar uma parábola mais ou menos assim, certo? E a gente desenha, né, só a primeira parte, o primeiro quadrante aqui do nosso gráfico, porque a gente está falando de energia positiva e corrente positiva, tá? E também porque no enunciado lá nas alternativas era só o primeiro quadrante. Então, gente, pode cair alguma coisa de funções também fazendo essa analogia rápida aqui, né, entre a parte da física lá e a parte da matemática. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar para o nosso próximo conteúdo aqui, conteúdo de porcentagem, tá? Antes de a gente ver algum exercício de porcentagem, eu gostaria de, rapidamente aqui, revisar algumas coisas de porcentagem para vocês. Porcentagem é o tipo da matéria que, se a gente tivesse com uma formação lá do ensino básico, do ensino médio muito boa, seria uma matéria que seria totalmente natural, tu não precisaria nem estudar ela, tu saberia ela na íntegra, assim, só por saber outros conteúdos de matemática. Mas como a nossa realidade não é bem essa, né, fazer o quê? A gente vai tentar fazer o possível aqui. Então olha só, a gente tem aqui 5 quadradinhos, certo? Tenho 5 quadradinhos. Digamos que eu pinte 2 desses quadradinhos. Eu quero saber para vocês qual é a proporção de quadrados pintados entre todos os números de quadrados que eu tenho. Então olha só, eu tenho 5 quadradinhos. Quantos desses 5 quadradinhos estão pintados? 2. E aqui tu acabou de estabelecer uma proporção. Para cada, eu tenho 2 quadradinhos pintados para cada 5 quadradinhos que eu tenho. Beleza? A ideia da proporção, da porcentagem, começa exatamente assim. Mas agora digamos que em vez de ter 5 quadradinhos, eu tenha 100 quadradinhos. E eu pinto lá, sei lá 4 dos 100 quadradinhos. Então olha só, quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho 100 quadradinhos. Quantos eu pintei? Eu pintei 4 quadradinhos. Isso daqui, gente, vai dar origem lá a toda nossos estudos de porcentagem.
A gente representa isso daqui como sendo o quê? Se a gente tem 4 quadradinhos em cada 100 pintados, nós temos 4% dos quadradinhos pintados, tá? Então, basicamente, o que tu tem que saber é fazer essa volta, né? 4% significa 4 em 100 unidades. Ou então, também, tu pode escrever 4 dividido por 100, que vai ser 0,04. Essas três coisas aqui representam exatamente a mesma coisa. Isso daqui a gente usa na parte de texto, né, para indicar, para mostrar para as pessoas, até porque tu não vai lá no meio da tua redação escrever 4% com um travessão no meio, né? Tu vai simplesmente escrever 4%. Essas duas formas aqui é como a gente usa para fazer as contas. Então, gente, vamos nos perguntar a primeira coisa aqui. O que significa, então, eu ter 100% das coisas? Bom, se eu tenho 100%, né, lá da minha porcentagem, eu sei que o meu denominador é 100. Então, eu tenho 100%, eu tenho 100 em cada 100 unidades. O que significa dizer 100 em 100? Significa dizer que eu tenho tudo. Simples assim, certo? 100% significa tudo. Agora, o que significa dizer que eu tenho 50%? E o que significa dizer que eu tenho 150% de alguma coisa? Se eu tenho 150% de alguma coisa, desculpa, se eu tenho 50% de uma coisa, eu tenho 50 peças em cada 100, certo? Se eu tenho 150, eu tenho 150 em cada 100. Em outras palavras, quando a gente tem menos do que 100%, a gente tem menos, certo? Tem menos, tu tem uma parte, tá? Tu tem uma parte. Se tu tem mais de 100%, tu excede o número de coisas que tu tem, certo? Então, se eu tenho 150 partes em cada 100, eu tenho 50 partes a mais do que esse todo aqui, certo? Isso é o que a gente vai usar mais ou menos para nortear nossos estudos. Isso fica muito mais claro, gente, tá? E essa é uma coisa bastante interessante. As pessoas dizem, né, que não tem afinidade com matemática, que odeiam matemática, seja lá o que for. Mas quando a gente faz exercícios com dinheiro, todo mundo sabe, cara. É inacreditável. Tem cara que não sabe absolutamente nada de porcentagem pro Enem, mas vai lá na 25 de março e sabe calcular desconto de tudo, tá? Então, olha só. Se tu pensar em dinheiro, fica tudo mais fácil. Onde é que a gente usa porcentagem? Principalmente nessa parte, né, de descontos e acréscimos. Então, olha só. Se eu quero dar 30% de desconto em um produto que custa R$250, como é que eu vou fazer isso? Beleza, eu quero 30% de 250. Como que eu tiro 30%? 30% é 30 dividido por 100. Então eu quero tirar esses 30% dos meus 250. Basta que tu multiplique o teu percentual pelo valor inicial que tu tem para tu chegar no valor do desconto, certo? Então aqui, cortando esse zero com esse zero, depois a gente corta esse zero com esse zero, nós vamos ficar com 3 vezes 25, que dá 75. Esse 75 aqui é o valor do que, gente? Esse 75 é o valor do desconto, tá? Do valor do desconto. Quanto que eu tenho que saber qual é o preço do produto final? Eu vou fazer os 250 menos os 75, e aqui vai ter o valor do produto final. Quanto que dá isso? 175, certo? Então isso daqui é o caso mais simples que tu tem. Tu pode calcular o valor do desconto ou tu pode calcular o valor do produto final. Como é que a gente faria isso aí para um acréscimo? Seria a mesma coisa, né? Digamos que eu queira ter 30% de acréscimo, lá no meu produto de R$250. Então eu vou tirar os 30% dos meus 250. 30% dos meus 150, que a gente já calculou, vale 75. E o preço do produto final, vai ser quanto? Vai ser os 250 mais os 75, que dá 325. Tem algum jeito de eu fazer isso aqui de uma forma mais rápida? Tá? Beleza, para tu fazer o preço do acréscimo, o preço do desconto, esse exercício aqui, esse jeito que a gente calculou, tá certo. Beleza. Mas olha só, se eu tenho, né, lembrando da primeira parte que a gente acabou de olhar ali, o que a gente vai fazer? O
que a gente vai fazer? Eu sei que 100% é o meu tudo, certo? 100% é o meu tudo. Então o preço do teu produto é 100% do produto. Beleza. Se eu quiser dar um acréscimo de 30%, quanto vai ser o preço final do teu produto? Vai ser igual a 130%. Então, se eu quiser calcular o preço final do meu produto aqui de uma forma mais rápida, sem ter que calcular o acréscimo, depois somar com o preço inicial, eu posso fazer essa mesma conta fazendo o quê? Tirando 130% dos meus 250, certo? E isso daqui vai dar rigorosamente a mesma coisa. Corta 0, corta 0, corta 0, corta 0, 13 vezes o 25, 10 vezes 25 dá 250. 3 vezes dá o 75 e obrigatoriamente nós chegamos nos mesmos 325. Isso daqui, gente, é inclusive um pega-ratão de muitos vestibulares, tá? Brincar com vocês para ver se você sabe o que é o acréscimo, o que é o desconto, o que é o preço final, etc, etc, etc. Então, o que é um pega-ratão clássico? Um produto teve seu preço modificado de 100 para 167 reais. De quanto foi este aumento? Então, olha só, o que o pessoal faz geralmente, né? Meu preço original era 100. O meu preço agora é 167. Portanto, eu tenho 167 em 100. E, portanto, eu tenho 117%. Essa alternativa certamente vai estar lá. Entre uma das mais marcadas, inclusive. Mas o que tu tem que cuidar nesse tipo de enunciado que é o pega-ratão? De quanto foi este aumento. Ele quer saber qual é o percentual de aumento. Então, o que tu vai ter que fazer? O teu produto lá no começo era o preço total do produto, que era 100%, certo? E tu passou para quanto? Tu passou para 167. Então, o que tu tem que fazer, se tu quer saber o aumento, o teu aumento vai ser igual ao teu 167 que tu tinha, que é o valor agora, menos o 100. E, portanto, tu vai ter 67% de aumento. Eu peguei aqui valores muito fáceis, tá, gente? Para que a gente não perdesse muito tempo fazendo conta aqui. Mas lembra desse pega-ratão aqui. Se tu não vê isso no Enem, tu vai ver em alguma outra prova que tu vai fazer, certo? Então, olha só, vamos começar então a resolver algumas questões de porcentagem. Vamos lá para a nossa questão 7. Então, olha só. Vamos lá para a nossa questão 7. Então, olha só. Questão 7 diz lá o seguinte. Um investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, poupança e CDB. O CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Então, lá, o rendimento da poupança é de 0,56% ao mês, certo? Rendimento mensal. Enquanto que o rendimento do CDB é de 0,876. Beleza, o rendimento do CDB é maior do que o rendimento da poupança. Porém, o CDB tem um imposto de 4% sobre o ganho. Tá? Sobre o ganho. Se não fosse sobre o ganho, seria um pouco estranho, né? Tu ganha 0,87 no mês, mas tu paga 4% de imposto, então tu estaria perdendo dinheiro todo mês, né? Então isso é uma coisa que tu não poderia aceitar. Então beleza. Então olha só, o que a gente tem que fazer? Para o jovem investidor, ao final do mês, a aplicação mais vantajosa é... Então ele quer que a gente saiba se é a poupança ou se é o CDB, e quer que a gente saiba também, né, qual é o montante final de cada uma dessas aplicações. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Beleza, lá na poupança a gente tem o rendimento de 0,56. Então, olha só, eu tenho os meus R$500 lá no começo do mês, e eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar o meu 0,56%. Então, eu tenho 0,56 em 100. E esse daqui vai ser o meu valor final, né? O valor final que eu vou ter lá de rendimento. Beleza, então olha só. Se eu quero saber quanto que eu vou ter no final de lucro, ou enfim, se eu quero saber quanto que vai ser o meu montante final, ou se eu quero saber quanto que eu vou ter de lucro.
Nesse exercício aqui, como eu coloquei aqui 0,56%, a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular quanto que é o lucro, né? Quanto é que é o rendimento da poupança. Quanto é que vai dar isso daqui então, gente? Isso daqui é a mesma coisa que 500 vezes 0, né? Adiciona mais 2 zeros, 0056. Eu já fiz essas contas aqui para a gente não perder muito tempo. Isso daqui resulta em R$ 2,80, tá? R$ 2,80. Então, beleza. R$ 2,80 é quanto eu vou ganhar nesse mês com a poupança. Lá com o CDB, o que que eu vou ganhar? Lá com o CDB eu vou ganhar 500, né? 500 é o que eu tenho, e eu vou ganhar 0,876 em 100, certo? Isso daqui é a mesma coisa que multiplicar 500 por 0,00876. Quanto que dá esse rendimento aqui? Gente, essas multiplicações com vírgula, infelizmente, é uma coisa que tem que fazer, tá? Mas a dica aqui é simplesmente, né, como a gente tem 500 aqui, abre esse teu 500 em 5 vezes 100. Quanto que tu vai ganhar, né, em cada 100? Tu vai ganhar 87,6 centavos. Daí tu faz vezes 5 e vai dar quanto? Vai dar R$ 4,38 de rendimento, certo? Beleza, então olha só, olhando daqui direto a gente sabe, né, que o rendimento do CDB é maior que o rendimento da poupança. Porém, o CDB a gente ainda tem que descontar o imposto. Então desses R$ 4,38, esses R$ 4,38, nós temos que descontar 4%, certo? Nós temos que descontar 4%. Então aqui, gente, só para a gente não perder muito tempo, né, de conta aqui, o que a gente tem que fazer? Esse menos 4%, tu poderia fazer de duas formas, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de mostrar rapidamente para vocês. Se eu tirar esses 4% do 4,38, como é que a gente vai calcular? Eu tenho aqui os R$ 4,38. Se eu quero tirar 4%, tudo, né, todo o valor ali é 100%. Se eu quero tirar 4%, quanto que vai ser o total que eu vou ter? 100% menos 4%, eu vou ter 96% do nosso valor, do nosso rendimento. Então, calcular 96% aqui, tirar 96 em 100, vai nos dar diretamente o quê? Vai nos dar diretamente o valor que a gente tem, né, pro rendimento do CDB. Eu já fiz essa conta aqui, deu R$ 4,21. Eu fiz isso daqui para demonstrar para vocês, gente, que vocês podem fazer a conta diretamente, tá? Vocês podem, em vez de tirar o quanto que é o imposto, né, dos 4,38 e depois subtrair do total, tu pode fazer isso daqui já tirando os 4% do 100% que tu tinha de rendimento. Outra forma de fazer isso daqui seria fazendo 4,38 vezes o 4%, que vai dar quanto? Que vai dar 0,17 centavos, certo? E esse 0,17 tu teria que fazer o quê? Tu teria que fazer o 4,38 menos o 0,17, que vai dar o 4,21, certo? São duas formas de fazer a mesma coisa, porém esse daqui já te dá a resposta final. Então olha só, quanto que a gente ganhou com o CDB, quanto que a gente ganhou com a poupança? Com a poupança, a gente ganhou os 500 mais o 2,80. Então a gente tem R$ 502,80. Com o CDB, a gente ganhou quanto? A gente tinha os 500 mais o 4,21 que está aqui. Então a gente vai ter R$ 504,21. Obrigatoriamente, então, o que a gente conclui? A gente conclui que o CDB deu mais que a poupança e o nosso rendimento, né, foi de R$ 4,21. Olhando lá para as alternativas, qual que vai ser a resposta certa? A resposta certa vai ser a letra D, né, o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21. Beleza? Vamos lá então, avançando.
O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilam acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Então vamos lá. Olha que loucura que é esse gráfico, né? Às 10 da manhã, o teu papel, a ação, estava valendo R$150. Às 15 horas da tarde, estava valendo R$460. Olha o que é o aumento disso aí, né? Aumentou 3 vezes, praticamente, o preço da ação. Imagina multiplicar teu dinheiro por 3, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, né? Que loucura. Então, olha só, avançando um pouquinho, ele diz o seguinte: nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo número de ações, porém em horários diferentes de acordo com a seguinte tabela. O investidor 1 colocou dinheiro às 10 horas da manhã e tirou às 3 da tarde, o 2 às 10 da manhã, 5 da tarde e assim por diante. Então, olha só, ele quer saber qual é o investidor que ganhou mais. Então, vamos voltar no gráfico e vamos olhar assim. Esse exercício a gente não precisa fazer nenhuma conta, tá, gente? Nenhuma conta mesmo. Se tu fizer conta nesse exercício, vai virar um inferno. Tu vai perder 15 minutos calculando todas essas porcentagens. Então esse é um exercício que é para a gente usar o nosso método Ninja. Vamos olhar para o gráfico e pensar o seguinte: qual seria a melhor condição, né, para o investidor comprar? O investidor compraria, a condição onde o investidor ganha mais dinheiro é quando? Ele ganha mais dinheiro quando ele compra barato e ele vende caro, certo? Então o menor cenário que a gente tem é quando ele compra o preço mais barato e vende pelo preço mais caro. Então olha só, aqui no nosso gráfico o que a gente vai ver? Qual seria a melhor condição então? Seria a melhor coisa se ele comprasse às 16 horas e vendesse às 15. Mas espera aí, opa, voltou sem querer aqui, já chegamos aqui. Qual seria a melhor condição? Então, seria a melhor condição que ele comprasse às 16 horas e vendesse às 15. Porém, né, o nosso tempo não vai ao contrário, tu não pode voltar no tempo. Então, essa melhor condição que a gente acabou de encontrar aqui, que é o menor preço e o maior preço, não pode ser satisfeita. Então, vamos pensar o seguinte: vamos tentar encontrar qual é o segundo preço mais barato, certo? Qual é o segundo preço mais barato? O segundo preço mais barato é aqui às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã eu ainda posso vender às 15 horas. Então esse é o melhor cenário que a gente tem dentro desse gráfico. O investidor compra o papel às 10 horas da manhã e vende às 15 horas, certo? Então vamos ver se tem algum investidor que tem alguma coisa parecida com isso. Vamos olhar lá? Olha só, o investidor 1 comprou às 10 horas da manhã e vendeu às 15 horas. Então esse cara aí é o sortudo da vez, é o cara que ganhou muito dinheiro. Isso, gente, é para vocês verem como um exercício de porcentagem pode ser feito simplesmente olhando o gráfico, tá? Essas são as artimanhas do Enem. Toma muito cuidado, tá? Porque esse tipo de questão, ele abre margem para a interpretação errada das pessoas, tá? Porém, se tu for bem atento, tu vai economizar muito papel, muito grafite, porque se tu fosse fazer essa questão na íntegra, calculando cada uma das porcentagens, acreditem em mim, vocês não acabariam a prova, certo? Então vamos lá, vamos avançar um pouco nas questões então. E agora a gente vai para a parte mais pedida de todas, né? A parte de geometria. Então olha só. Geometria, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, tá? A notícia boa é que tu precisa de praticamente nada de matéria para a geometria do Enem. A parte ruim é que tu precisa de muito raciocínio. Então, olha só, se vocês tiverem aí uma certa aptidão para enxergar as coisas geometricamente, provavelmente vocês vão ir bem no Enem nessa parte de geometria. Se tem uma dificuldade de visualização dos sólidos, enfim, das figuras, a coisa começa a ficar meio tensa, tá? Então, olha só.
O que tu tem que saber obrigatoriamente de geometria para o Enem, tá? Ao contrário de outros vestibulares mais clássicos, onde tu tem que saber todas aquelas fórmulas de todos os tipos de figuras, no Enem não é uma coisa muito cobrada, assim, figuras muito diferentes, ou figuras que tu precisa de uma fórmula. Geralmente o Enem gosta daqueles caras que conseguem se virar, né, com base vezes altura e vão montando quase que um Lego na questão. Então olha só, o que tu tem que saber? Tu tem que saber calcular a área, principalmente a área de figuras retangulares e figuras triangulares. A gente vai ver aqui uma abstração rápida para vocês tentarem fazer algumas analogias na cabeça e poder calcular qualquer tipo de área dentro da prova. Calcular volume de sólidos, né, que são caixinhas, ou então de sólidos com ponta. E principalmente aqui, essa que é a parte mais difícil para quem tem dificuldade de visualização das figuras, é visualizar os sólidos se movimentando e interagindo um com o outro, tirando um pedaço de um, tirando um pedaço de outro. Então isso aí pode ficar bastante difícil. Então vamos lá. Pensando um pouquinho aqui na nossa parte de áreas. Gente, como é que a gente calcula a área de uma figura qualquer, né? A abstração que tu tem que fazer para calcular a área é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui esse retângulozinho, tá? Que tem 3 quadradinhos na horizontal e 3 quadradinhos na vertical. Se eu quisesse saber quantos quadradinhos tem nessa coisa aí. Bom, eu tenho 3 quadradinhos aqui e 3 quadradinhos aqui. Se eu contar, vai dar 9, né? Claro, tu consegue contar porque são pouquinhos. Mas calcular a área é basicamente buscar quantos quadradinhos tu tem dentro de uma determinada figura. Então, beleza, se eu quiser calcular quantos quadradinhos tem aqui, eu tenho 3 quadradinhos na horizontal, vezes os 3 quadradinhos, né, na vertical, que nos dá os 9 quadradinhos. Então, calcular a área é exatamente isso, é buscar quadradinhos dentro de alguma coisa. Nós fazemos, então, cálculo de área de qualquer figura retangular como sendo base vezes altura, tá? Base vezes altura. Quantos quadradinhos eu tenho na base, vezes quantos quadradinhos eu tenho na altura. Como que são as unidades, né, das áreas? Nós temos centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Sempre ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque quando a gente está fazendo essa conta aqui, o que a gente está fazendo é o seguinte. Digamos que em vez de 3 quadradinhos, eu estou falando de 3 centímetros. 3 centímetros. Eu estou multiplicando 3 por 3, que dá 9. Centímetro por centímetro, que dá o quê? Centímetro ao quadrado. Certo? Então, sempre que tu tiver áreas retangulares, tu vai calcular isso fazendo área igual a base vezes altura. Tamanho da base vezes tamanho da altura. Lembra também, lá como na parte da escala, que ela sempre tem que estar na mesma unidade. E os triângulos, gente? E os triângulos? Como é que a gente calcula a área de triângulo? O triângulo, na verdade mesmo, ele é o quê? É a metade de um retângulo, certo? Se eu dobrar um retângulo na diagonal, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 2 triângulos. Então, olha só, gente. Se eu tinha aqui antes base e altura, e me dava a área total, agora eu vou ter o quê? Agora eu tenho só metade desse retângulo, certo? Então, a área de um triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2. É a metade da área do retângulo que gerou esse triângulo. E essa equação funciona para todos os triângulos, tá? O que é bom tu saber, e a única fórmula que eu vou destacar para vocês aqui, é a área do triângulo equilátero. Por que eu vou destacar? Porque se cair o triângulo equilátero e tu não lembrar da formulinha dele, tu vai levar um pouquinho de trabalho para fazer. Não é tão ruim assim calcular, né? Mas enfim, tu vai ter que sofrer um pouquinho só para encontrar essa alturinha. Porque um triângulo equilátero, o cara no enunciado não vai te dar quanto que vai ser a altura. O que ele vai te dar vai ser quanto que vale o lado, que é igual para os 3 lados. Só lembrando aqui, né, de curiosidade rapidamente, qual é o ângulo interno, né, do triângulo equilátero? Todos os ângulos são iguais a 60 graus. Lembra também, né, que a soma dos ângulos internos
de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus, tá? Como que é a formulinha, então, do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero vai ser dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Isso daqui não vale a pena tu perder tempo na prova desenvolvendo essa fórmula, tá? Essa é uma fórmula que para todos os vestibulares vale a pena tu saber de cabeça. A gente faz 2 ou 3 exercícios e acaba lembrando disso para o resto da vida, tá? Então vamos lá, para a parte de volume, o que vai acontecer? Lá, fazendo a mesma analogia que a gente tinha antes, né, a gente queria saber quantos quadradinhos a gente tinha dentro da figura. Agora, na parte de volume, a gente vai ter o quê? Nós vamos querer saber quantos cubinhos nós temos dentro de um sólido, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é contar quantos cubinhos a gente tem. Digamos que eu tenho aqui, certo? Que eu tenho aqui 3 cubinhos, né? Que nem eu fiz ali na outra. Tenho 3 cubinhos aqui e tenho mais 4 cubinhos aqui, certo? Como é que ficaria isso daqui? A gente teria 4 vezes o 3, que daria quantos cubinhos eu tenho nesse nível. Porém, agora como a gente está falando de volume, aí esses cubinhos vão começar a subir aqui também, né? Vão começar a subir e digamos que eu tenho aqui mais 4 cubinhos. Então eu tenho 4 cubinhos na altura, certo? Como que a gente calcularia quantos cubinhos a gente tem? Nessa base, nessa primeira fatia, a gente teria o quê? 4 vezes 3. Nessa primeira fatia, então, a gente teria 12 cubinhos. E na altura, né, quantos cubinhos vão ter dentro de toda essa caixa? Se eu tenho 12 nesse nível, quantos níveis eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis. Então eu tenho esse 12 vezes 4, que resulta em 48 cubinhos. Basicamente o que a gente tem que fazer é multiplicar todo mundo, né, para encontrar quantos cubinhos que a gente tem aqui. Tá? Mas é exatamente essa abstração que a gente tem que fazer para entender, né, como é que se calcula um volume. Então, basicamente, o que a gente precisa para calcular um volume de um sólido sem ponta, de uma caixinha, né? Pode ser um cubinho, pode ser um paralelepípedo, pode ser um cilindro. Eu preciso encontrar quanto que vale a área da minha base, certo? Que era a primeira etapa ali, né? Quanto que vale a primeira camada, e multiplicar por quem? Pela minha altura, certo? Isso daqui me dá quanto que é o meu volume. Lembra que a tua área da base é dada o quê? Em centímetro quadrado, metro quadrado, seja lá o que for. E a tua altura vai ser o quê? A tua altura é uma unidade, é única ainda, a gente não multiplicou por nada, né? Então vai ser centímetro, vai ser metro, vai ser quilômetro. Multiplicando mais uma vez aqui, centímetro quadrado por centímetro, a gente vai chegar em centímetro cúbico, metro cúbico. Então as unidades que a gente tem, né, para volume é centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico, que seria totalmente sinistro, né? Imagina um quilômetro cúbico, é uma coisa bem grande. O único porém então agora é como que a gente vai calcular o volume de sólidos que têm ponta. Sólidos que têm ponta, nós vamos fazer aqui a área da base vezes a altura, que nos daria o volume de todo o sólido, né? Como se fosse uma caixinha como antes. Porém, agora, quando eles têm ponta, nós vamos dividir por 3. Essa explicação é bem longa, porque é dividido por 3 aqui. Tem um vídeo lá no Me Salva que explica, né, detalhadamente por que a gente divide por 3 os sólidos com ponta, certo? Sem mais enrolação, vamos passar para as questões, então. Então, vamos lá. Questão 9. Vamos ler lá a questão 9. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, o seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento x no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos x, 3 menos y. Vamos ver como é que é o forro. Então, olha só, nosso forro tem 5 de largura, 3 de altura
E esse x e y é o quanto que ele vai diminuir depois, né, da lavagem. Então, olha só, olhando ali o que a gente precisa, vai ser o seguinte. Basicamente, a gente tem aqui, né, 5 unidades, aqui nós temos 3 unidades, e depois da lavagem, a gente vai sofrer, né, esse encolhimento de x aqui e y aqui. O que vai restar para ti, né? O que vai restar para ti, o forro que tu vai ter, vai ser esse que está em azul. Ele já colocou para a gente quanto que é a área da figura que sobra, né? Da figura que sobra, que é o 5 menos x, 3 menos y. Precisava ele nos dar isso? Claro que não, né? Seria até melhor que não, a gente saberia fazer facilmente. Agora, o que ele vai querer? Ele vai querer saber para a gente quanto que é a área, né? Quanto que é a área que é perdida por esse forro. Então ele pergunta ali, né? Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por. Vamos olhar ali então o nosso gráficozinho então. Beleza, né? A gente tem o que? A área perdida pelo forro vai ser todo esses caras aqui. Esse vermelho, e eu vou colocar aqui, vou destacar só aqui com bolinhas, essa parte aqui, tá? Então vamos lá. O que vai ser a área perdida pelo forro? Vamos calcular em primeira etapa, esse cara aqui, tá? Essa primeira partezinha aqui. Essa primeira parte tem quanto de largura aqui? Tem o 5 inteiro, né? O 5 inteiro se for até aqui, ou então o 5 menos x se for até aqui. Então vamos fazer o 5 menos x. 5 menos x. E quanto que é a altura desse cara? A altura desse cara está dada aqui como sendo y. Está aqui o nosso y. E agora o que a gente vai fazer? Bom, eu já calculei a área de todo esse cara aqui, certo? De todo esse pedacinho aqui. Agora eu tenho que calcular a área de todo esse outro. O que pode dar alguma confusão aqui, e o pessoal pode errar, é calcular toda essa área daqui e depois toda essa área daqui e esquecer de ver que essa daqui apareceu 2 vezes, tá? Esse foi, dê uma olhada ali nas estatísticas, foi o mais marcado. O pessoal calculou toda essa área, somam com toda essa área, esqueceu que tinha mais um pedacinho aqui. Então olha só, para calcular essa outra parte aqui vai ser como? A gente tem esse 3 completo de altura, e a largura vai ser x. Simplesmente o que a gente tem que fazer aqui agora é multiplicar essas coisas aqui, né? Então a gente vai ter o 5 vezes o y, 5y, menos x vezes o y, que vai ficar menos xy, mais 3x. Vamos dar uma olhada lá nas alternativas. Na letra E nós temos ali 5y mais 3x menos xy, que é a resposta que a gente acabou de encontrar. Beleza? Então tá, essa daí era uma questão bastante simples, né? Ele só escreveu, assim, ele podia ter pedido quanto que valia isso daí, né? Ter dado ali um valor para o x, um valor para o y, de quanto que foi esse encolhimento, né? Podia ter feito uma questão bem difícil, inclusive, né? De proporção em cima disso, mas não fez. Bom pra gente, né? Vamos lá. Questão 10, então. Questão 10 é uma questão um pouquinho mais complexa, mas vamos lá, né? O que diz a questão 10? Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medido 1 metro, conforme a figura a seguir. Olha só o que era o tal do vitral, né? O tal do vitral tem uma parte que é um vidro mais escuro e uma parte do vidro que ela é mais clara. Vamos ver o que ele pede. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são os pontos médios dos lados do quadrado. O segmento AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar o vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, que custa R$50 o metro quadrado. Então a parte sombreada custa R$30 o metro quadrado. A parte clara custa R$50 o metro quadrado.
Beleza, então vamos voltar lá para a figura para ver então como é que a gente vai fazer. Esse teu desenho, cara, é totalmente simétrico. Então se tu começar a pirar muito aí, começar sei lá, querer fazer um desenho muito grande, tu vai acabar perdendo tempo. Então o que eu vou fazer aqui para vocês vai ser pegar simplesmente 1/4 dessa tua figura. Repara ali, né? Eu estou aqui falando então desse meu ponto A e o meu ponto B. Peguei como se fosse em círculo trigonométrico, seria o segundo quadrante, tá? Peguei desse ladinho aqui. Então vou reproduzir aqui o que ele acabou de colocar para nós lá. Então eu estou falando, né, desse primeiro quadrante, né, tá, que o Felipe está mostrando para vocês agora aí. Tá? Essa primeira parte que eu quero pegar. Todo o meu quadrado, ele tem 1 metro de lado. Então, como eu peguei metade, isso daqui vai ser 1/2. E essa aqui, essa altura, vai ser 1/2 também. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero simplificar minhas contas para chegar lá no final e simplesmente multiplicar tudo por 4, tá? Para não ter que ficar desenhando demais aqui. Então, olha só. Eu tenho essa parte aqui sendo sombreada, e a outra parte que é a parte clara. Então, vamos calcular a área da parte sombreada, certo? A área sombreada. Quanto que vai dar a área da nossa parte sombreada? Bom, nós temos então na área sombreada o que? Nós temos aquele quadradão preto lá em cima e mais aquele outro pequenininho aqui. Então vamos lá. Se esse cara aqui é o ponto médio, né, quanto é que vale essa medida? Essa medida aqui vale 1/4. Ele disse lá no enunciado pra gente que isso aqui era, né, era o ponto médio. Então essa área da figura sombreada vai ser igual a quanto? Essa área da figura sombreada vai ser igual a esse triângulo grande aqui, nós temos base 1/2, altura 1/2 também. Então nós vamos ficar com 1/2, que multiplica 1/2, dividido por 2, certo? Então nós temos 1/4 dividido por 2, que vai dar 1/8, certo? Essa aqui é a área do triângulo lá de cima. A área do outro triângulozinho vai ser quanto? A área desse daqui. Quanto que é a base dele? A base dele é 1/4. Quanto que é a altura dele? A altura dele é 1/2. Base vezes altura dividido por 2. Então nós temos 1/4 vezes 1/2, que dá 1/8 sobre 2, que dá 1 sobre 16. Somando esses dois caras aqui, a gente vai ter a área da figura sombreada, né? 1/8 mais 1 sobre 16, tirando esse MMC, né? 16 dividido por 2, dividido por 8 dá 2, 16 por 16 dá 1, 1 vezes 1, 1. Então a gente tem aqui 3 sobre 16. Essa daqui é a área da nossa figura sombreada, né? Da parte sombreada. Então tá. Repara então assim, ó. Essa área sombreada aqui, essa área sombreada que eu acabei de encontrar, é de 1 quadrante, certo? É de 1 quadrante, que é 3 sobre 16. Quantos quadrantes eu tenho nesse negócio? Eu tenho 4, certo? Eu tirei só 1 aqui. Cortando esse 4 com esse 16, a gente vai ficar com 3 quartos. E essa daqui é a área sombreada, certo? A área sombreada. O que eu preciso encontrar também, né? Eu preciso encontrar quanto que é a área da figura clara. Então, olha só, se o meu quadrado tem área igual a 1, lado igual a 1, quanto que é a área do quadrado do vitral completo? 1 ao quadrado. Então tá, 1 ao quadrado que dá 1. Menos os 3 quartos de área sombreada vai dar quanto? Tirando o MC, 4. 4 vezes 1 que dá 4. 4 por 4 que dá 1. Menos 3 vai ser igual a 1/4, certo? Então nós temos 1/4 de área o quê? De área clara. Para a gente terminar esse exercício, o que falta? Falta simplesmente calcular quanto é que vale, né? Quanto é que dá o preço para produzir isso daí. Então, olha só, a gente botou lá no começo, né, que a área, o preço do vidro escuro, do vidro sombreado, é 30 e do claro é 50. Então, como é que vai ficar? Nós temos 3 quartos
de sombreado que vale quanto? Que vale R$30 o metro quadrado. Mais quanto? Mais o 1/4 de vidro claro, né, que vale R$50 o metro quadrado. Aqui é uma das coisas que, se tu simplificar, tu vai acabar sofrendo um pouquinho mais depois, né? Então deixa esse 4 aqui e vai ficar como? 3 vezes 30, 90. 1 vezes 50, 50. 50 mais 90, 140. E 140 por 4, 140 por 2, 70. 70 por 2, 35. Esse é o preço final lá do teu vitral. Certo? Tá lá a resposta, R$35. Vamos seguir então? Boa notícia que estamos chegando ao final, gente. Vamos lá que está acabando. Essas questõezinhas aqui de geometria são muito, muito importantes. Vamos ver essa questão então agora. A questão 11 diz o seguinte: alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura. Então olha só, o tanque de resfriamento está ali e essa coisa sombreada aí é um líquido que eles colocaram aí dentro, certo? Então ele tem 40 centímetros de largura, 30 de profundidade e 25 de altura. E repara ali, né, que ele está colocando como 5 centímetros a distância entre o líquido e a altura desse tanque. Vamos ver o que ele pede. O que aconteceria com o nível de água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 metros cúbicos, certo? 2.400 metros cúbicos. Cara, esse exercício aqui dá para fazer de um jeito muito, muito, muito ninja, tá? Vamos voltar ali na figura para a gente puxar os valores. Então, olha só. A gente tem aqui a nossa caixinha, né, o nosso tanque, como? Aqui nós temos o quê? 40, aqui temos 30 e temos a altura de 25. Obrigatoriamente, esse tanque aí, ele não vai mudar, né, de base nem de profundidade. A base dele vai continuar constante. O que acontece é que esse líquido aqui, que está dentro do nosso tanque, ele já tá aqui. A única coisa que vai acontecer quando a gente começar a botar mais, vai ser o quê? Botar esse objeto de 2.400 centímetros cúbicos, a única coisa que vai acontecer é que esse líquido vai subir. Então, olha só, se a gente quiser calcular, né, o volume desse cara aí, o volume desse cara que esse cara vai deslocar lá dentro, vai ser o quê? Volume, né, a gente já viu ali na parte teórica, que o volume é igual à área da base vezes a altura para uma caixinha, certo? Então, olha só, a área da base não muda. Por que não muda? Porque, enfim, o tanque não vai ficar mais gordo ou mais magro, ele vai ficar exatamente igual, tu só vai completar mais ou menos ele. Então, essa área da base aqui não muda, certo? Essa área da base aqui não muda. Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente calcular quanto de líquido que esse objeto a ser colocado dentro da caixa vai deslocar. Esse objeto aí tem um volume de 2.400, certo? Vamos só conferir ali se é esse valor mesmo, que é 2.400, se eu não estou louco, 2.400 centímetros cúbicos. A área da base vai ser a mesma área da base que a gente tinha antes, que é o 30 vezes o 40. E a altura é o que a gente quer saber, certo? Então eu corto esse zero com esse zero, o que vai dar? Esse zero com esse zero aqui, né? Vai dar 24 igual a 3 vezes 4, que dá 12 vezes a altura. A altura aqui vai ser igual a 24 por 12, que dá 2. O que isso significa, gente? Significa que quando eu colocar esse objeto de 2.400 metros, 2.400 centímetros cúbicos dentro do meu tanque, ele vai deslocar o nosso líquido 2 centímetros para cima, certo? Vamos dar uma olhada nos enunciados, nas alternativas lá. O nível subiria em 0,2 centímetros? Não. O nível subiria em 1 centímetro? Não. O nível subiria em 2 centímetros? Sim, fazendo a água do mar... desculpa, eu estou ficando louco já. Fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Tá certo isso? Tá, né? Porque no início o nosso líquido estava a 20 centímetros de altura. Certo então, gente?
Galera, era isso então. Espero que eu não tenha me estendido demais aí nas explicações de matemática. Eu tentei pegar basicamente o que é garantido, o que tu realmente precisa saber para a prova, tá? Essa parte de geometria é uma parte que cai muito. Eu espero que vocês sejam bastante criativos aí para criar soluções que minimizem o número de cálculos, obviamente, né? Bastante gente fala, né, que no Enem precisa fazer muita conta com vírgula. Grande parte dessas contas a gente consegue evitar utilizando frações, utilizando alguma simplificação mais inteligente, né, como nós fizemos ali, por exemplo, na questão anterior, né, que em vez de fazer essas contas aqui individuais e depois somar elas, nós mantivemos aqui o dividido por 4, né? Tiramos tudo e ficou um valor fácil de a gente dividir. 140 por 4 é fácil. Se tu fizesse aqui o 30 por 4, daria 7,5. 3 vezes 7,5, tu começa a trabalhar com vírgula. Então tu consegue evitar essas vírgulas. Certo, gente? Então vamos lá. Para vocês ficarem por dentro das próximas aulas e do que vai ter na semana que vem para o Enem do Me Salva, do Matemática, etc., seja lá o que for, entra aí no facebook.com/mesalva, deixa a tua curtida ali, né? E vocês vão poder ficar sabendo tanto da programação para o Enem, tanto quanto nas novas aulas que a gente sempre publica ao longo do ano. E, gente, no mais, é isso aí. O Felipe está aqui do meu lado, comemorando que acabou a nossa transmissão aqui do Me Salva Enem. Lembrando que essa semana tem Maratona Enem do Matemática, etc. Começa na segunda-feira, vai até o sábado, todo dia de programação, com muita aula, muita dica para o Enem. Nós esperamos realmente que vocês vão muito bem nessa prova. Nos mandem notícias lá na fanpage no Facebook. A gente sempre fica feliz de saber que a galera que nos assiste vai bem nas provas. Então, gente, era isso. Agradecemos muito a presença de vocês. Nos visita lá no mesalva.com, mesalva.com. Não vou riscar essa capa aqui que tá bonita, tá? Nos visita no mesalva.com e é isso aí. Um abraço para vocês. O Felipe tá mandando um tchauzinho aqui para vocês também. E nós vamos fechando aí. Vocês podem curtir mais umas musiquinhas e continuar no chat batendo um papo com a galera. Certo? Um abraço para vocês e até logo!